Olá, cidadão do reino, graça e paz. Vamos falar de Cristo? Hoje o nosso tema a respeito da pessoa de Jesus Cristo é os seus embates. Seus embates com os fariseus, com os escribas, com as autoridades em geral ali do seu período, né? Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de curtir esse vídeo e depois que você terminar de vê-lo, se ele foi proveitoso para você, que você possa compartilhar com outras pessoas. A intenção de Vamos Falar de Cristo é que Jesus precisa ser mais conhecido por membros da Igreja Cristã do Senhor, que segue Jesus Cristo, mas também por outras pessoas. Então, esses vídeos, além de trazer o conhecimento bíblico a respeito da pessoa de Jesus Cristo, pode ser um meio de evangelização para que as pessoas compreendam mais de Cristo, quem foi Cristo, e principalmente se apaixone com o ensino e com a pessoa dele, né? Então, curta esse vídeo e depois compartilhe com outras pessoas. Bom, por que Jesus tinha tanto problema com os escribas fariseus e as autoridades judaicas? Principalmente porque esses homens, eles se desviaram muito do propósito, do que deveria ser a nação israelita e do que deveria ser o aspecto do povo de Deus. Como é que deveria configurar o povo de Deus? Porque se você olha lá para o passado, quando Deus começou a trabalhar, né, com a separação de Abraão, depois a formação do povo de Israel, em muitos momentos fica claro que esse povo ia ser o povo de Deus, propriedade peculiar do Senhor, mas que servisse de bênção para outros povos e que fosse luz para outros povos. Então, quando Deus chama Abraão, Deus diz: em ti e na sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Então era para abençoar as pessoas, eles sendo aquele povo que conduz a fé no Deus único e principalmente que vai conduzir a ideia de como é ser o povo de Deus em questão ética e moral. Mais tarde, quando vem a pessoa de Jesus Cristo, além de que o povo de Deus, que agora é toda a igreja, deveria ser esse exemplo, essa luz para as nações, agora esse povo também é aquele que prega a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Então, a igreja hoje, o povo de Deus hoje tem essa dupla função de testemunhar as maravilhas de Deus e de ser pregadora da salvação, dando bom testemunho da sua transformação pessoal para que assim as pessoas vejam o poder de Deus e nesse testemunho pessoal eles também vão mostrar a ética do reino de Deus, do que deve construir assim o povo de Deus, né? Então isso que deveria ser o povo de Deus, essas seriam as missões do povo de Deus. Mas os escribas, os fariseus, as autoridades judaicas, naquele momento específico, iam totalmente contra tudo isso. Eles ficaram orgulhosos por conta de ser o único povo de Deus na face da terra, o único que realmente adorava o verdadeiro Deus. E aí eles consideravam todos os outros povos, as outras nações, os gentios, como eram chamados na Bíblia, né? Pessoas fora da aliança e pessoas desprezíveis. Eles tinham expressões, inclusive, muito ofensivas para com os gentios, para com não-judeus. Eles odiavam os gentios. Eles desprezavam, eles eram excludentes dos gentios. Então, diante desse orgulho total, eles não são nem exemplo e nem luz para as nações. E ainda pior, a sua religião é uma religião de intolerância, de um monte de coisas. Então, por exemplo, se nós pegarmos o texto lá de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 37, Jesus ele está na casa de uma autoridade, de um fariseu, e esse fariseu já fica chateado com Jesus, porque Jesus não lava as mãos antes de comer. E aí Jesus faz uma série de críticas. Ali é o maior embate que Jesus tem com essas autoridades. Então, ali nós vamos ver Jesus criticando a insensatez, a incoerência e a hipocrisia, que era a maior crítica de Jesus, era essa hipocrisia dos judeus, das autoridades, e principalmente as autoridades, né? Autoridades sempre elas têm um duro juízo da parte de Jesus Cristo, por conta de que essas autoridades são conhecedoras. Então, se são conhecedoras, deveriam dar melhor exemplo e ensinar corretamente. Do povo leigo o Senhor não pode cobrar,
Por quê? Porque o povo leigo é como as ovelhas que estão precisando de pastor, como muitas vezes os evangelhos mostram, quando Jesus olha para as multidões e vê nelas como ovelhas sem pastor, porque esses líderes estavam deixando de fato de guiar corretamente o povo de Deus. Eles eram cegos, guias de cegos. Então, nesse texto lá de Lucas, capítulo 11, do 37 em diante, nós vamos ver Jesus condenando essas autoridades. Então, nós vamos ver, por exemplo, Jesus criticando a questão do dízimo. Os fariseus, os escribas, essas autoridades, eles eram bons dizimistas, só que eles usavam a entrega do dízimo como um salvo-conduto espiritual. Ou seja, eles davam o dízimo do hortelã, né, que são as expressões bíblicas ali, do cominho, eles davam o seu dízimo, né, ali só são expressões simbólicas para falar de que eles eram fiéis no seu dízimo. Só que faltava eles também aplicarem nas suas vidas para com o povo justiça e amor. Ou seja, Jesus diz, vocês são fiéis nos dízimos e acham que isso é o suficiente, mas vocês esquecem a misericórdia, a justiça e o amor de Deus. E aí Jesus diz, façam essas sem esquecer aquelas. Ou seja, deveriam dar o dízimo porque era um preceito da lei mosaica, mas eles também deveriam fazer a outra parte, né, que é a misericórdia, que é praticar a justiça. A injustiça é uma coisa muito condenada por Jesus Cristo. Então eles deveriam praticar a misericórdia, a justiça, expressar o segundo maior mandamento, que é o amor de Deus. Nós vamos ver também, nessas críticas que Jesus faz aos fariseus, essa questão da autopreservação e autoprojeção deles, né? Eles adoravam se autoprojetar. Lembra daquela oração que Jesus comenta ali de um fariseu e também de um publicano? Publicano, ele bate no peito, ele não tem coragem nem de olhar para os céus, dada a sua humildade, humilhação diante de Deus, se reconhecendo uma pessoa falha. Já lá o fariseu, ele olhar para os céus, todo orgulhoso, todo, né, prepotente, auto se elogiando diante de Deus. Eles gostavam disso. Nesse texto lá de Lucas 11, Jesus fala de que eles adoram ir para as festas e sentar nos primeiros lugares, de parecer melhor do que todo mundo, né? Essa ideia, inclusive, vai contra aquele texto lá, porque tem 6 coisas que Deus se aborrece e a 7ª sua alma abomina. Entre as coisas que Deus se aborrece é o olhar altivo, essa pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Então Jesus criticava isso duramente dos fariseus. Jesus também criticava essa questão da falsa aparência que eles tinham. O que era a falsa aparência? Era uma crítica direta à hipocrisia. Quando as pessoas iam para as festas judaicas em Jerusalém, geralmente, diante de todas essas festas, aqueles moradores de Jerusalém organizavam um pouco a cidade, né? Por conta das grandes visitas de muitas pessoas que vinham. E uma das questões que eram melhoradas, digamos assim, no período das festas judaicas, eram os sepulcros. Então, nos cemitérios, eles pintavam de cal os sepulcros. E aí ficava, por isso tem a expressão sepulcro caiado, porque era pintado de cal. Só que assim, o sepulcro ficava pintado de cal, bonitinho, branquinho, maravilhoso, e lá dentro você sabe, né, que se abrisse ali, né, ia sair um mau cheiro muito grande, porque dentro está podre as coisas. E isso era uma figura de linguagem que Jesus usava contra os fariseus, contra os escribas, essas autoridades, que eles tinham ótima aparência de piedade, mas por dentro eles eram serpentes, eram cobras, eram, outra expressão que eu usava é aves de rapina. São tudo expressões para dizer da maldade do coração dessas pessoas, né? Agora tem uma outra crítica que Jesus fazia a essas autoridades, que essa é muito interessante, que era o legalismo pesado deles. Porque tem uma hora, nessa discussão que Jesus está dentro dessa casa lá do fariseu, que os escribas se levantam e dizem, opa, peraí, tudo que você está dizendo aí também nos ofende. Aí Jesus diz, cuidado de vocês, né? Ai de vocês, escribas também, porque vocês ensinam ao povo aquilo que vocês não cumprem. Ou seja, então eles tinham um legalismo muito pesado, eles colocavam uma alta carga sobre as pessoas, de tal forma que ninguém conseguia viver aquele padrão de santidade que os escribas colocavam para o povo, né? Tanto que essa carga pesada é a qual Jesus quer nos aliviar. Ele diz o seguinte, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados dessa carga pesada dos escribas, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus é totalmente ao contrário dos escribas e fariseus nesse sentido, porque eles não viviam aquele padrão. Eles só ensinavam para os outros, eles cobravam muito dos outros, eram intolerantes para com os outros, e isso é a principal crítica que Jesus tem para com esse grupo. Você nunca vê Jesus criticando os pecadores. Por quê? Porque os pecadores eles estão dentro de uma condição de escravidão do pecado. O que eles precisam é ser libertos do pecado e ser ensinado a viver baseado na força e no poder do Espírito Santo. Porque o ser humano, como diz Paulo lá em Romanos 7, ele até quer fazer o bem, mas às vezes não consegue fazer o bem. Porque existe uma lei do pecado que escraviza ele. Mas aí Jesus ele veio para libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós somos conduzidos pelo Espírito. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Gálatas, né, que quem anda no Espírito não satisfaz as obras da carne pecaminosa. Então é uma outra dimensão para aqueles que Jesus salva. Jesus ele nos salva dos pecados e nos dá o poder do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, para que nós venhamos a viver os seus principais 2 mandamentos. Porque se a gente obedece esses 2, obedece todos os outros, né? O principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Paulo diz lá em Romanos, né, capítulo 13, que quem ama não faz mal contra o próximo, não nos desobedece às leis de Deus, né? Mas isso é o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso. Mas os escribas fariseus não compreendem nada disso. Eles criam essas cargas pesadas, mandam todo mundo carregar. Se essas pessoas não carregam, se elas não obedecem essas cargas pesadas, o que acontece? Eles a criticam e são intolerantes com essas pessoas. Então, todo legalista, ele tende a não obedecer completamente tudo que ele acha que deveria ser obedecido pelos outros, né? Mas ele cobra muito das outras pessoas, ele é muito intolerante com as pessoas. Por exemplo, ele quer sempre disciplinar as pessoas, chamá-las de pecadoras, aquela coisa toda. Enquadra as pessoas, rotula, né? São características dos legalistas. Então, Jesus criticava muito isso. E aí, por conta justamente dessa questão, eles são muito perseguidores. Sabe aquelas pessoas que querem ser fiscais dos outros? São as pessoas que gostam de perseguir os pecadores. Eles se acham santos e perseguem os outros. Os fariseus faziam isso. Os fariseus, inclusive, perseguiam o próprio Jesus, porque Jesus não se enquadrava dentro de certos padrões que eles estabeleciam. E aí perseguiam Jesus. Eles eram intolerantes com Jesus. E aí, nessa questão de ser fiscal, né, Jesus critica eles várias vezes. Jesus diz assim, quem diz que vocês são juízes? Todos nós que estamos aqui na terra, inclusive nós os salvos, nós não somos juízes de ninguém. Nós somos os servos. Nós somos aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, o justo juiz. Não é? Então, nós temos que ter um sentimento de humildade, de reconhecimento que aquilo que nós somos foi o Senhor quem fez em nós. Então, a gente não deve perseguir ninguém, nós devemos ajudar as pessoas. A gente tem que levar a carga uns dos outros, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6. Em vez de perseguir, criticar e ser intolerante, a gente tem que tentar ajudar as pessoas, caminhar com ela. Isso que é discipulado. No discipulado, o discipulador ele fica julgando a pessoa, ele fica tentando ajudar a pessoa com admoestações, né, com exortações, com o ensino e com a caminhada junto em oração. É diferente o discipulado daquele que se pretende a ser juiz, perseguindo os outros, sendo fiscal da vida dos outros. Jesus criticava isso e nós não devemos também fazer isso. E por último, né, essas autoridades, os fariseus, os escribas, né, eles também acabavam sendo obstrução. Jesus fala sobre isso nesse texto de Lucas 11, né, que eles não entram no reino de Deus e acabam fechando a porta para que os outros entrem também. Então são pedras de tropeço para as pessoas. Então nós temos que ter um certo cuidado se a nossa vida, além de que ela não está corretamente diante de Deus, se a gente não está atrapalhando os outros também, com o nosso duro juízo, com nossas críticas, com de ser chato para com as pessoas. Era isso que eles eram. Então Jesus critica muito esse grupo. Você não vê Jesus tendo discussões com pessoas mais simples, com outras pessoas. Jesus critica justamente essas autoridades, porque elas são as piores. Elas, como Jesus diz, né, sentam na cadeira de Moisés por ter conhecimento, por não sei o quê, e acha que tem o direito
de ser ruim com as outras pessoas, exigente com as outras pessoas, julgadora de outras pessoas. Nós não temos direito de nada disso. Nós temos muito que agradecer ao Deus pelo que Ele fez em nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo, agradecer a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda na nossa caminhada de fé diária, ser grato a Deus, porque a graça de Deus nos assiste todos os dias. E a nossa missão aqui não é de ser juiz, de ser perseguidora, ser sepulcro caiado, não. Nossa missão aqui é de pessoas, instrumentos, né, que estão sendo trabalhados por Deus, mas instrumentos para poder ajudar a trabalhar outras pessoas. Como diz Provérbios, né, o ferro afia ferro, assim o homem também aprimora outra pessoa. Nós temos a tarefa de ajudar uns aos outros, de ser um com os outros e ser uma comunidade de fé fraterna, cooperadora, caminhando junto para crescer em Cristo Jesus. Quero encerrar com aquela palavra de Paulo aos Efésios, quando diz assim: quando todo o corpo, bem ajuntado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para crescer em amor. Amém, queridos? Que esse estudo tenha sido bênção para você e você possa, assim, conhecer mais desse Jesus que critica as autoridades farisaicas por isso tudo que nós falamos. E nós temos que ter uma posição igual de Jesus, de ser fardo leve e suave para outras pessoas, ensinando a amar como Jesus amou. Deus abençoe e até o próximo Vamos Falar de Cristo.